Garçom, cancela o goró. Desce aí um copo com 2 dedos de teologia. Seja muito bem-vindo ao Baixo Clero, o podcast do 2 Dedos de Teologia. E no nosso podcast de hoje, nós recebemos alguns nomes ilustres para a gente falar sobre quando ajudar machuca, sobre os desafios do relacionamento social da igreja com os miseráveis, com os pobres, com os necessitados, com pessoas em vulnerabilidade social e sobre como fazer isso sem machucar o pobre e a nós mesmos. Para isso, temos hoje aqui Saulo Ribeiro, pastor da Igreja Cidade Viva. Seja bem-vindo, Saulo. Oi. Temos também aqui Miguel Alisson, pastor da Igreja Cristã Evangélica de Sobral. Esse é o nome, Miguel? É exatamente isso. Uhul! Bom dia! Diretamente da terrinha do sol para o coração de vocês. O Miguel é muito feliz, né, velho? O Miguel é o cara mais feliz aí, meu Deus do céu. Coisa boa. E temos nosso querido João Guilherme, da equipe do 2 Dedos de Teologia. Bem-vindo mais uma vez, João. É isso aí, estamos aqui juntos porque nem toda caridade precisa ser mafiosa. Eita. Já tá dando a fumetada já? É claro, ué. Então vamos lá entrar no programa de hoje, logo depois dos nossos avisos. E os nossos avisos são sempre curtinhos, é só para lembrá-lo que o nosso podcast faz parte da grande gama de conteúdo gratuito que a gente entrega aqui no YouTube e em outras mídias para você que acompanha o 2 Dedos de Teologia. E que só é possível enviar tanto conteúdo de graça pela internet porque nós temos, primeiro, apoiadores que cadastraram o cartão de crédito para todo mês ofertar 5, 10, 15 ou quantos reais puderem dar por mês ao 2 Dedos de Teologia para financiar os custos de produção do nosso canal. Todo o recurso que é enviado pelos patrões é totalmente investido para manter o 2 Dedos de Teologia funcionando. E também com os recursos pagos que existem aqui no canal, como o nosso curso online de teologia, o Teologia Descomplicada, onde você é introduzido à teologia a partir do zero, tendo a mim, Iago, como seu professor, e o Review, o clube de assinatura literário do 2 Dedos de Teologia, onde você pode pagar menos de R$60 por mês e receber lançamentos na sua casa com frete grátis, sempre um valor em livro muito maior do que aquilo que você pagou de mensalidade. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, @2 Dedos de Teologia em tudo, para saber mais do que a gente tem produzido. Então vamos lá pro programa de hoje que tá muito legal. Então estamos aqui para tratar mais uma vez de um tema que é legal, que é interessante. Se não fosse legal, a gente não fazia podcast. E com essas pessoas maravilhosas, queridas e apaixonantes. Se você não conhece eles pessoalmente ainda, quando conhecer, o Saulo principalmente, que deve viajar muito aí, quando você vê, pode dar um abraço e falar assim, cara, como você é legal, que ele vai te tratar bem. Ó, Saulo, trata bem. Não deixa eu mentir, não. Propaganda enganosa, hein? Esse tema é um tema que causa muitas animosidades, eu diria. Ele é um tema que mexe com a emoção das pessoas, principalmente porque falar disso pode implicar em falar também de cosmovisões diferentes no que se refere à política, qual o papel da igreja, o pobre é um mal necessário, nossa, mas é muito perverso, quem pensa isso, né? Espero que ninguém que esteja nos ouvindo. Mas e aí, a gente consegue acabar com a pobreza? A Bíblia diz que a gente deve acabar com a pobreza ou não? O fato é que a igreja, historicamente, se envolve com isso que a gente chama de ação social, que é diferente, vamos usar um tecnicismo aqui, é diferente de assistência social. Então, a gente, para começar a conversa, pode pensar acerca disso, né, desse papel da igreja na ação social, junto com o evangelismo. E a gente sabe que são duas correntes de ação da igreja que estão necessariamente relacionadas, mas existe essa discussão entre o pessoal da teologia, qual a preponderância de um ou de outro, tem preponderância ou não de um e de outro, e a gente quer aqui discutir e pensar com vocês sobre quando essa ação, sendo preponderante ou não, machuca, é errada ou é certa. E a gente está bem no calor do momento, porque teve um livro aí lançado recentemente por um pastor batista que deu o que falar. Eita. E ele diz que tem máfia envolvida nesse negócio aí de mendigo, de mendicância, de pessoas numa situação de vulnerabilidade, e a gente precisa verificar como é que isso funciona. Então, eu queria estabelecer com vocês aqui, ouvir com vocês uma primeira base, que é como que vocês entendem
o fundamento. Por que a igreja, biblicamente, deve se engajar com a ação social? Ou você pode dizer, não, João, eu acho que ela nem deve, ela tem que fazer evangelismo, e quando o cara se converter, Deus vai e transforma, e pelo evangelismo que transforma. E aí você vai me dizer, biblicamente, por que você acredita nisso. O que vocês acham? A Bíblia diz que a igreja deve se envolver com as pessoas em vulnerabilidade, ou a gente faz isso mais por um peso de consciência? Vê só, se a gente pegar dos gêneros literários da Bíblia, a gente sempre vai ver um direcionamento de Deus em relação ao pobre, uma ação de Deus em relação ao pobre, Deus se comovendo com a situação do pobre. Você pega livro poético da Bíblia, Provérbios, em Salmos, você sempre vê ali sobre Deus, o que liberta o pobre do jugo, nos profetas, Zacarias fala muito sobre isso, Jeremias, Isaías, eu acho que é um dos que mais traz citações nesse sentido, que no Antigo Testamento há muito esse direcionamento de Deus em relação àqueles que sofrem com a escassez, os que sofrem, padecem a necessidade. É interessante também que no contexto das leis há muito foco em relação a isso. Em Deuteronômio há muita citação sobre como Deus ele tem o seu coração voltado para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Em Deuteronômio tem aquele conjunto de leis, eu não lembro se o nome é Shemita, mas eu acho que é um conjunto de leis chamado Shemita, que fala sobre o perdão das dívidas que deveria haver a cada 7 anos, justamente porque os pobres eles teriam muita dificuldade para pagar as dívidas. Quem trata isso muito bem é Tim Keller no Justiça Generosa. Eu não sei se vocês chegaram a ver, né? É bem conhecido esse livro nessa área, e ele traz aquele relato sobre como Deus apresenta isso na lei, como a questão da respigadura. Os caras colhiam o trigo e Deus mandava que deixasse parte para que os pobres fossem lá e colhessem, e é interessante essa questão, para que eles colhessem, ou seja, existia um trabalho relacionado a isso. O dar esmola era algo voltado ao esforço dele para que ele tivesse uma forma de subsistência, e aí a gente entra no Novo Testamento com Jesus se identificando com os pobres. Eu creio que a partir do momento em que nós entendemos o que é a graça, a partir do momento em que nós reconhecemos a ação de Cristo em nossa vida, nós temos uma preocupação em proclamar o Evangelho para o que está lá fora, só que eu não creio em uma proclamação do Evangelho que ela olha o homem apenas na sua dimensão espiritual. Eu creio na proclamação do Evangelho quando eu, manifestando o amor de Cristo, eu manifesto esse amor, conduzindo a ele a verdade do Evangelho, levando a ele a verdade do Evangelho, mas também olhando para a sua situação física, para a sua situação familiar, para a sua situação social. Eu creio que tem como não haver uma conciliação do Evangelho com a preocupação com a situação social daquela pessoa. Fica incompleto nesse sentido. É como se eu estivesse levando para ele um Evangelho cortado ao meio. Então, necessariamente, eu creio que o Evangelho ele vem já coberto por essa questão de mudar a realidade da pessoa. E a realidade em todos os sentidos, como o holístico mesmo. A gente tem que mostrar para ela, assim como a gente leva o Evangelho e a pessoa, cabe a ela a questão da santificação, eu também devo dar para ela meios para que caiba a ela o seu esforço para sair da sua situação de penúria, a sua situação de pobreza, enfim, sua situação de exclusão social e por aí vai. A tua pergunta foi essa, cara? Foi essa. Mas você falou algo que chama a atenção. Você fala assim, ó, se me preocupar com o evangelho ou com pregar o evangelho sem me preocupar com a questão social, com o pobre, é cortar o evangelho ao meio. E você acha que o evangelismo e a ação social têm o mesmo peso de importância? Não, veja só, eu acho que eu me equivoquei quando eu disse pregar o evangelho e não se preocupar com a ação social. Eu também não sei se você usou essa expressão exata, não, mas aí quem tá ouvindo pode dar voltar aí pra checar. Não, é justamente o que eu creio, é que o evangelho, ele não é algo apenas no sentido espiritual, mas no sentido holístico, entendeu? Então não creio que tem como separar isso. Eu lembro de um texto de John Stott, não lembro agora exatamente qual livro, mas ele traz uma coisa bem confusa em relação a isso, que ele fala que é um caminho paralelo, sabe? Evangelho com transformação social. O Stott fala isso naquele A Missão Cristã no Mundo, né? Que ele faz exatamente, é esse mesmo. Ele faz uma análise lá de Lausanne, né? Exato. E apesar de gostar muito dele, eu achei isso, eu achei bem confusa essa forma como ele apresenta, sabe? Eu achei confuso, acho que é porque eu não sei, eu não sou muito bom de entender as coisas. Mas assim, se a minha memória não me trai, o Stott trata o evangelismo como preponderante, né? Não sei se o Stott, ele considera que há uma preponderância do evangelismo sobre a ação social, mas a ação social também
também deve estar presente, né, na pregação do evangelho. Mas isso é basicamente a visão cristã normal, né? O cristianismo sempre foi envolvido com engajamento na vida dos miseráveis, né? Você tem, desde a história da igreja mais primitiva, os cristãos cuidando dos seus pobres e dos pobres dos outros, e isso é teologicamente coerente tanto com o Antigo quanto com o Novo Testamento. Desde as leis civis de Israel no Antigo Testamento, que cuidavam muito do pobre, como com o comportamento cristão do Novo Testamento. Você pensa tanto no interesse da igreja de Atos em dividir os seus bens para que as pessoas vivam com tudo em comum, né? A ideia é que as pessoas tinham suas propriedades, mas elas vendiam suas propriedades para que a igreja administrasse, para que as pessoas não vivessem em miséria e eles pudessem viver se servindo ali. Mas aí você vai lendo as cartas e você percebe esse mandamento constante, assim, de cuidar do pobre, de ajudar igrejas que têm necessidade, sobre as viúvas, verdadeiramente viúvas, que Paulo vai desenvolver, né? Sobre trabalhar para ter com que ajudar os outros. Tudo isso faz parte do que o cristianismo representa. Tiago fala bastante sobre isso. E que alguém chega pedindo ajuda, e a gente não dá, a gente diz, que Deus te ajude aí, que Deus te abençoe. O cristianismo tem uma longa tradição de cuidado com o pobre, e questionar o cuidado com o pobre nunca foi uma questão. Existem pouquíssimos cristãos, ou geralmente assim, é aquele subgrupo maluco de internet que vai dizer que caridade não é algo que o cristão deve fazer. Mas o que acontece é que existe um grupo que tem ido pro outro lado, né? Que é a ideia de que a caridade ela é tão importante quanto o evangelismo, e que a caridade, às vezes, por si só, é evangelismo e é tradução do evangelho, como o pessoal da teologia da libertação, como o pessoal da teologia da missão integral e variantes. Eu só queria fazer uma interrupção mais uma vez aí. Essa questão do preponderante é que tem sido alvo de muito equívoco. Quando o cara pega esse preponderante e diz, não, o que tem que estar à frente é o evangelho, e ele vai fazer o evangelismo, mas ele realmente esquece a necessidade do pobre. Eu creio também dessa forma. Eu só não concordo com a forma como muito da igreja cristã tem feito, principalmente da contemporânea, como você falou aí, eles vão para os extremos. Ou eu levo o evangelismo somente, ou então a ação social em si já é o evangelho em si. Então tem tido muito esse equívoco. E aí eu acho que no decorrer da conversa a gente vai falar sobre isso, dos vínculos disso com os partidarismos políticos, enfim, de determinada linha ideológica política ser a linha ideológica que leva a transformação social para o pobre. Então isso tem sido um grande pecado da igreja, acho que no decorrer da história, mas principalmente da contemporaneidade. De igrejas hoje que se preocupam com o pobre, como se isso fosse a transformação do evangelho em si, somente a transformação social, e os outros que dizem, não, minha função é evangelizar e cabe ao Estado cuidar do pobre. Esse é o grande equívoco que eu tenho visto. Essa questão da visão que o brasileiro tem acerca do papel do Estado muito exacerbado, realmente daria um podcast inteiro sobre isso. Mas eu queria saber de você, Miguel. Tem pobre no Sobral? Porque pro Ciro Gomes não tem, não. Pro Ciro Gomes, Sobral é a Jerusalém na Terra. Jerusalém Rapaz, sem puxar muito a sardinha, mas já puxando, né? Demorei para encontrar um morador de rua em Sobral. Não tô dizendo que não tenha, mas eu demorei porque eu vim de Fortaleza e são duas realidades bem diferentes. O conceito de favela aqui em Sobral é bem diferente do conceito de favela em Fortaleza, então eu passava por aqui, eu achava bairros normais e os sobralenses chamavam de favela, né? Então eu percebi que favela mesmo quase não tem. Eu não tô dizendo que não tem a criminalidade nem tem a pobreza, mas aqui no bairro, que é um bairro bem provinciano aqui de Sobral, onde a gente mora, sem brincadeira nenhuma, eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu vi um catador de sucata, um catador de lixo, com casa própria, né? Então tem coisas desse tipo aqui em Sobral, né? Então, em certos aspectos, parece que a Nova Jerusalém vai se parecer bastante com Sobral. Venham pra cá. Ai, tá bom. Terminado esse merchandising, esse aspecto que o Miguel traz acerca da diferença de Sobral para Fortaleza como capital, né? E Sobral é uma cidade mais interior, embora não seja uma cidade tão pequena, me traz a lume, né, uma questão que eu acho que a gente às vezes ignora nessa discussão, porque a gente vive num contexto extremamente urbano, né? Por volta da metade aí do século XX, o mundo deixou de ser majoritariamente rural para se tornar majoritariamente urbano, e acredita-se que na metade do século XXI, onde estamos vivendo, estaremos aí próximos de 80% de população urbana no mundo. E o fato é que os desafios que são impostos à igreja em termos de ação social e vulnerabilidade não são somente vinculados à pobreza. O fenômeno urbano, ele traz uma complexidade de situações que exigem que a igreja atue, né? E a igreja, ela vai precisar lidar não apenas com a pessoa pobre, mas com a pessoa que tem uma família desfacelada. E aí, às vezes, é uma pessoa que tem recursos, mas não tem afetos. E no livro que dá nome a este podcast, deu nome ao evento que foi feito no
final de maio aí no Fórum de Cosmovisão Cristã, Quando Ajudar Machuca, os autores fazem uma proposta muito interessante de caminhar em 3 passos, que eles chamam de socorro, reabilitação e desenvolvimento. Então, eu queria saber de vocês se vocês conseguem enxergar alguma prática que esteja sendo feita hoje que contemple esses passos, que enxerguem a necessidade mais específica da pessoa, que não necessariamente às vezes é dinheiro, não necessariamente às vezes é um abrigo. E no que isso se diferencia da igreja e do Estado? Porque a gente sabe que o Estado nunca vai conseguir oferecer os relacionamentos que as pessoas necessitam, né? E parte disso é a crítica que o Iago faz no livro A Máfia dos Mendigos, né? E eu acho que o Iago também pode dar um pouco aí de uma palhinha do livro em termos de propostas, que eu acho muito interessante quando o Iago fala no livro dos perfis de vulneráveis que estão na rua, e cada um tem a sua demanda específica, né? O Quando Ajudar Machuca vai tratar muito disso. E assim, só para fechar esse ponto, no livro Quando Ajudar Machuca, e dar uma palhinha também para pessoa que tá ouvindo, o pessoal que tá ouvindo aí se interessar em comprar o livro, né? Eles dão uma ilustração muito interessante para falar como a disparidade, quem está se relacionando com o vulnerável, prejudica esse relacionamento. Ele conta uma história que foi contada por um africano para um missionário norte-americano. Ele fala assim: o elefante convidou um rato para participar de uma festa. E aí o rato aceitou, o elefante, né, deu aquela festa, e o elefante tá lá, ó, se divertindo. E aí, rato, vamos se divertir aqui, a festa tá muito boa e tal. Aí quando acabou a festa, ele não viu o rato. Cadê você, rato? Onde você está? O rato estava pisoteado pelo elefante, estava soterrado lá na areia. O africano falou: vocês são o elefante, nós somos o rato. Essa é a sensação que a gente tem quando vocês vêm nos ajudar. E eu acho que a gente erra grosseiramente quando a gente restringe a nossa ação social à questão material, né? E esse é um pecado imperdoável para a igreja, porque a igreja lida necessariamente com a transcendência, né? Então, o que vocês acham dessa... Eu queria ouvir de vocês acerca desse desafio da igreja, vocês 3 com a igreja, acerca da diversidade de demanda de vulnerabilidade que temos na vida urbana hoje. Talvez a tese central do A Máfia dos Mendigos é justamente sobre como a nossa caridade tem sido ineficaz para combater a miséria, porque as origens da miséria não é simplesmente financeira. As origens são espirituais, são humanas, são morais. O que acontece é que muitas vezes a gente tem pessoas envoltas no cultura de caridade pensando mais em si do que no outro. E é muito comum, por exemplo, da teologia católica, não da teologia de fato, mas da teologia que se faz no Brasil hoje de boteco, de internet, sabe? De muitos católicos, ou pessoas que pretensamente dizendo católicas, que falam fora da caridade não há salvação, chamando a ideia pro fato de que, não, a gente dá caridade não é por causa do mendigo, é por causa daquilo que a caridade causa em nós, é por causa daquilo que a gente recebe através da caridade e tal. E isso é todo o problema. O problema tá muito relacionado com o fato de que a gente faz caridade sem se importar com quem vai receber a caridade. Então, se eu tô me sentindo bem, se tá me dando um senso de engrandecimento espiritual, se é algum tipo de entretenimento moral pra mim, então não importa se minha caridade vai gerar mal em quem recebe, se eu não vou desenvolvê-lo, se eu não vou reabilitá-lo, se eu não vou levá-lo para um relacionamento com a vida superior, eu vou simplesmente dar algum dinheiro, vou colocá-lo numa situação de ser para sempre um recebedor, vou incentivar pecados de preguiça, de falta de engajamento, de tentar dar a volta por cima, porque a pessoa só sai da rua se ela quiser. Se ela não tiver o interesse e o ímpeto pessoal, ela não vai conseguir. Então, você precisa, claro, de ajuda de todo um corpo multidisciplinar para auxiliar pessoas a saírem da rua, mas se ela não quiser, ninguém pode fazer por ela. E você acaba encerrando pessoas nesse tipo de relacionamento de que ela só vai ter alguma coisa se alguém der. E a pessoa já tem o bastante, mas o que ela precisa é que alguém dê tempo, vida e engajamento. A ajudar machuca e ajudar faz mal às comunidades de rua, quando a ajuda não vai além de uma mera distribuição de renda e faz dos mendigos ratos que a gente tá fazendo festa em volta. E a gente se vangloria, se alegra, se entretém e a vida deles continua igual. A caridade para de machucar o outro quando a gente começa a olhar pro outro e olhar mais pro que a caridade gera no outro do que a caridade gera na gente. Ô Iago, o que você tá falando me parece uma caridade autoterapêutica, né? É isso então mesmo. É uma caridade que não visa a necessidade do próximo, mas apenas um alívio mental, emocional, quem sabe espiritual. Sim. E você tá melhor agora? Agora tô. Alguma coisa parecida com isso, né? Tipo, é um antidepressivo barato, sabe? Existem várias definições para serviço social, assistencialismo, ação social, mas tem uma divisão que eu acho interessante. A igreja
ela sabe muito fazer assistencialismo. Porque como é que a gente poderia, para facilitar o entendimento, dizer o que é assistencialismo, que seria algo que eu considero num sentido mais negativo. O assistencialismo é aquilo que busca socorrer o homem em uma necessidade agora, urgente, filantropia, ministração de algo na vida daquela pessoa, e a obra realmente é imediata. Já a que a gente chama de ação social, que visa transformação, ela busca eliminar os motivos dessas necessidades que o homem está tendo, buscar engajar esse excluído em atividades que gerem para ele um desenvolvimento econômico, a busca pela transformação das estruturas sociais dele, enfim, a busca pela justiça do homem mesmo. Isso é muito diferente. Isso que você falou, Iago, está bem dentro do assistencialismo mesmo. A pessoa vai lá e dá algo, por exemplo, dou uma cesta básica pro cara e estou me sentindo bem com isso. Só que a cesta básica que eu dou pro cara, ele vai eliminar um sofrimento imediato. Daqui a 1 semana, 2 semanas, ele vai estar no mesmo sofrimento. E aí eu acho que um dos principais problemas em relação a isso, é porque é necessário haver essa mudança dessa, como o pastor Miguel falou agora, a eliminação dessa caridade autoterapêutica é quando você realmente se volta para aquilo de Mateus 7,12, que eu gosto muito desse versículo quando Jesus disse que tudo aquilo que você quer que o outro faça a você, faça primeiro você a ele. É quando eu começo a me colocar no lugar do outro, ver que necessidades ele tem e como fazer algo para que realmente seja relevante na vida dele e não apenas imediato, algo que apenas sirva para massagear meu ego. Tem que haver primeiro na igreja uma busca por uma racionalização de como eu devo atuar em relação ao pobre. Não é simplesmente dar para ele o que é imediato, mas algo que realmente traga uma transformação para a vida dele. Muito disso, cara, tá no problema do planejamento. Falta de planejamento na atuação social da igreja. E aí, às vezes, por fazer isso sem planejamento, a gente gera muito esforço da igreja, boa intenção, mas algo que não dá resultado do outro lado. E gera frustração em quem você está levantando para atuar socialmente. Então acaba que fica um ciclo de levanta pessoas, vão até lá, fazem algo que é imediato, a pessoa volta para a mesma realidade e os que foram se sentem frustrados, já não vão mais, eu preciso levantar novas pessoas que vão para lá e fica um ciclo de muito esforço para pouco resultado. Essa coisa que você falou do planejamento me fez lembrar uma outra parte do livro, do Quando Ajudar Machuca, que é muito interessante, que eles contam, eles trabalham, o livro é muito didático, muito prático, então eles trabalham com muitas ilustrações legais e eles contam uma ilustração que é a seguinte, ele fala assim, imagina que você está numa igreja, você pertence a uma igreja e aí de repente entra na sua igreja o Donald Trump. E aí o contexto do livro é outro, né, que o Donald Trump hoje é presidente, mas na época o contexto, a referência do livro é um homem rico, né, americano, que foi em 2012, ele não era nem candidato, nem sonhava. Mas enfim, imagine que o Donald Trump entre na sua igreja. E aí você está justamente fazendo uma reunião na igreja, naquele momento de planejamento. Você está planejando para o ano as suas ações, inclui ação social, inclui tudo. E aí o Donald Trump levanta a mão e fala assim, gente, por que vocês não constroem um ginásio? E aí, o que é que você pensa? O líder, no caso, pensa. Ele pensa assim, se o Donald Trump está oferecendo de construir um ginásio, é porque ele vai pagar pelo ginásio. Se ele vai pagar pelo ginásio, eu quero esse ginásio. É porque se ele se engajar e construir o ginásio, ele vai acabar contribuindo com outras coisas que a gente precisa. E aí, então, a igreja larga o seu planejamento, constrói o ginásio e o Donald Trump simplesmente segue em frente. Ele vai visitar outra igreja para, sei lá, contribuir com outro ginásio. E a igreja não tinha estrutura para manter aquele ginásio. Então ela deixa, como o ginásio atrapalha e dá gasto e exige pessoas que ela não tem para manter, ela deixa de fazer o que poderia estar fazendo e não cuida como deveria do que ela tem, que é o ginásio. E aí eles falam assim, você que é de uma igreja urbana, que está fazendo a sua ação social, você é o Donald Trump. Assim, o nível de pobreza, a gente sempre tem a tendência de achar que os outros são ricos, né? Mas se a gente for considerar a média de renda, aqui em Brasília, pelo menos que são os dados que eu conheço mais, qualquer pessoa que ganhe mais de 5 mil reais por mês está dentro dos 10% mais ricos de Brasília. E Brasília é uma das maiores rendas per capita do Brasil, né? Então muitas pessoas aí que se acham pobres, na verdade, são ricas comparadas com os miseráveis que realmente vivem com muito pouco, né? Aqui em Brasília, os mais miseráveis vivem com 170 reais por mês, famílias inteiras, né? Então assim, nós somos esse Donald Trump, e eu acho que isso tem muito a ver com o que o Saulo tá falando, né, Saulo? Você até já contou a história de igreja que você conheceu nesse sentido, né, de pessoas que acabavam agindo por impulso e não conseguiam lidar com as consequências, né, das atitudes. Então eu acho que essa cultura do planejamento é essencial, mas eu fico assim me perguntando como que implanta isso, né? Como que você
faz um estudo bíblico do planejamento? Cara, veja só. É interessante que às vezes para as coisas da igreja, a gente parece que tem uma cabeça diferente em relação às finanças da cabeça que a gente tem em nossa casa. Eu não sei dos ouvintes aí, quem já morou só, mas quando eu era mais novo, eu tinha 19 anos, ou seja, há 3 anos, eu morei só. eu morei só e eu tinha que administrar minhas finanças para conseguir sobreviver. Então eu colocava no papel cada coisa que eu ia fazer. Não, esse aqui eu preciso me alimentar, esse aqui eu preciso pagar tal coisa, esse aqui é o meu dízimo, esse aqui é a minha oferta na igreja. Enfim, eu colocava isso no papel. E aí quando você tem um planejamento financeiro, você consegue ir desenvolvendo a sua vida da forma mais básica possível. Só que para a igreja as pessoas não fazem isso. Então existe uma cabeça na igreja que vai para 2 extremos. Ou ela não investe em nada ou quase nada, ou então ela quer investir de uma forma, isso também muito dos membros da igreja, de você dar tudo para a pessoa, mas sem que a pessoa ela mostre um feedback de como vai administrar aquilo. A gente tem uma igreja muito grande aqui, para os contextos nacionais, ela é uma igreja grande, e aí tem muita gente pobre e muita gente rica, e é impressionante quando alguém é rico e ele quer ajudar um pobre, como infelizmente, ele às vezes por não ter um direcionamento, um auxílio nesse sentido, os caras vão, por exemplo, e pegam um cara que tá mendigando na rua, e aí aluga uma casa para a pessoa, compra todos os móveis no OLX, bota o cara lá, coloca o cara para trabalhar numa empresa, tudo de repente, e aí dá tudo errado. Por quê? Não há justamente um planejamento de como vai ser aqui. Se a gente não tem planejamento em nossa vida, vai dar errado. Já teve casos, alguns eu contei até lá no fórum, lá em Fortaleza, de igrejas mesmo, igrejas que têm muito arcabouço financeiro, e aí o pessoal me chama lá, não, a gente tá querendo fazer um investimento desse valor aqui na área social. E, cara, quando você vai ver os planejamentos do cara, são as coisas mais absurdas do mundo. Então, lembra muito realmente o livro do Colbert, né? De como não há uma visão realmente do outro lado, mas de forma que seja gradativo, que seja planejado, para que haja uma organização financeira. Infelizmente, a gente passa muito por isso, também por a gente não pegar ferramentas de fora que serviriam muito para a gente. Por exemplo, um curso básico de gestão de finanças resolveria muita coisa. Porque se eu fizer um curso básico de gestão de finanças, qualquer cursinho do Sebrae, por exemplo, vai facilitar muito a vida da igreja na gestão de recursos do que é para o social, do que é para o próprio pagamento de funcionário, enfim. E para os próprios membros também, mas falta isso nas igrejas. As igrejas não se preocupam com isso. Eu estou dizendo as igrejas no sentido geral, viu, gente? Eu sei que as de vocês têm se preocupado, mas no sentido geral as igrejas não se preocupam com isso, em como levar o seu próprio membro a gerir os seus recursos de forma que adorem, que agrade ao Senhor. Ter humildade para parar e ver, eu preciso de ajuda, isso vai reverberar em toda a área de nossa vida. E uma delas é o cuidado com o pobre. É legal. Falta planejamento mesmo, mas assim, em termos um pouco mais teológicos, eu queria saber o seguinte, e talvez o Iago queira responder, a gente sabe, já discutiu muito, talvez seja chovendo molhado aqui, ficar falando de teologia da libertação, TMI, isso aí o pessoal já ouviu muito, né? Mas qual é o problema da doutrina social da Igreja Católica? Por que a gente diferencia deles e no que a gente diferencia? Porque parece que a Igreja Católica tem estruturas bem feitas, né? Parece que ela planeja de uma forma melhor que a maioria dos evangélicos. Eles têm estruturas dedicadas, né? Tem aquelas pastorais que fazem trabalhos relevantes, né, em presídios, em contextos específicos, e por que a gente não copia eles? Qual o problema teológico da doutrina social da Igreja Católica? A Rerum Novarum é herética? Cara, o pior é que eu gosto muito da doutrina social da Igreja Católica. Sinceramente, a Rerum Novarum, a Centésimos Anos, todos esses textos que são textos bases da doutrina social do catolicismo, são textos com os quais praticamente todo cristão pode concordar com quase tudo, assim, dependendo de como se interpreta as passagens, mas são textos muito profundos, são textos muito amplos e são textos muito maduros, assim, e servem de confissão de fé, digamos assim, para um número muito amplo de cristãos. Eu acho que nós, como evangélicos, a gente perde muito por não conhecer a doutrina social da igreja, né? A DSI, como é conhecida, é um texto muito profundo, muito bom. Agora, o problema é o modo como isso costuma ser aplicado no mundo, né? Que geralmente é tão amplo, em certo sentido, que as pessoas tentam abarcar a DSI dentro de atuações políticas e sociais muito específicas. Você pensa nas comunidades eclesiais de base no Brasil, né, que são dominadas pela teologia da libertação. Você tem o catolicismo comum, digamos assim, como muito voltado à teologia da libertação, ao invés de voltado à DSI. Eu acho que se o catolicismo tivesse mais doutrina social da igreja e menos teologia da libertação, eu acho que o catolicismo seria um bom parceiro na luta aí contra a caridade tóxica. Agora, por si só, a doutrina social da igreja é um grande escopo de argumentação
questão teológica, como seria, por exemplo, o Pacto de Lausanne. São textos relativamente gerais que servem mais como confissão de fé e de guias gerais. O modo como essas coisas se aplicam precisam ser um pouco mais esclarecidas de forma mais prática por pessoas que estão envolvidas diretamente com a ação social de forma mais direta. Agora, a Igreja Católica como instituição, ela é muito envolvida com a ação social, assim. Com cuidado com o pobre, com trabalhos com os miseráveis no mundo inteiro. Se tem uma crítica que ninguém pode fazer ao catolicismo, é de não estar envolvido com a ação social. A coisa que o catolicismo faz, com certeza, é isso. E eu queria só deixar aqui uma recomendação, né? Se o pessoal quiser conhecer melhor essa doutrina social por meio de encíclicas, além das centésimos anos aí do João Paulo II que o Iago citou, tem a Rerum Novarum, que é do Leão XIII, né? De 1891, que é o mesmo ano, inclusive, da palestra do Kuyper sobre pobreza, que foi lançado, não sei, dependendo de quando sair esse podcast, foi lançado ou vai ser lançado pela Thomas Nelson, esse livretinho, e tem outras duas, que tem uma que é a Populorum Progressio, que é do Paulo VI, de 1967, que o próprio Bento XVI considera como a Rerum Novarum do século XX, e o Bento XVI tem uma encíclica que ele aborda isso, que é a Caritas in Veritate. Então, como o Iago disse, são textos muito bons mesmo, profundamente teológicos e tudo, mas se você é uma pessoa que está caminhando no início aí da caminhada na teologia, se você ainda está no início do curso Teologia Descomplicada, eu sugiro que você faça uma leitura guiada, né, com algum pastor, alguém que te conduza para te dizer no que a teologia católica está errando ou não, porque eu acho que é importante ter esse tipo de precaução. Oi? Se bem, cara, que a Rerum Novarum, ela é um texto bem simples de ler. É verdade. Ela não é um texto denso, não, apesar de ser do fim do século XIX, né? Mas é um texto bem simples e eu acho bem interessante a forma como ele lida. É uma forma muito equilibrada de ver a questão do problema do socialismo na época, como deveria ser a relação dos operários com seus patrões. Eu acho muito equilibrado, sabe, o texto. E, assim, é um texto bem fácil de ler. Eu acho que seria obrigação de qualquer cristão que se preocupe com a atuação social da igreja, passar a vista ali pela Rerum Novarum, que não é um texto difícil e é bem enriquecedor. Sim, é verdade. Mas aí, falando no Kuyper, né, o Kuyper tem uma frase que vai sair, inclusive, no prefácio do Guilherme de Carvalho desse livro, ou já saiu, dependendo da data aí que a gente lançar o episódio, que o Kuyper diz o seguinte: onde pobres e ricos se encontram frente a frente, Deus, nunca escolhe seu lugar entre os mais abastados, mas se associa sempre aos pobres. Deus prefere os pobres. E aí, minha gente? Deus prefere os pobres? Quais as implicações disso? Kuyper pisou na bola? Sobre aquelas definições que o pastor Tiago Albuquerque falou sobre o pobre, né, Isaías, principalmente ali no ministério de Jesus, cara, se pobre não for só financeiramente, mas o contexto que o Kuyper está dizendo é de realmente pobre financeiramente, eu me lembro muito de Mateus 11, né, quando Jesus faz o chamado aos falidos, aos quebrados, vinde a mim todos os que estáis quebrados, né, os que estão falidos, eu vou dar descanso para as vossas almas. Acho que o problema muitas vezes é no conceito, né, de pobre. A gente falou isso muito no fórum. Há um problema realmente quando a gente encara a pobreza só como uma questão financeira, como o Iago já colocou e já escreveu no livro. Mas sim, se você for pegar o conceito de pobre no sentido mais amplo, né, daqueles que estão realmente carecidos de relacionamento, de oportunidade, de motivo para viver, eu acho que eles vão ouvir melhor o convite de Jesus. Na verdade, eu acho que o convite de Jesus é para os quebrados. Então, quem não se sente doente, quebrado, falido, não vai entender o convite de Jesus de modo correto, né? Então, desse modo, é assim que eu percebo. Mas Kuyper, dizer que Kuyper cometeu heresia, você fica até com medo de levar uma pedrada na cabeça, né? Deixa eu defender o Kuyper. O Kuyper entrou naquela classe dos canônicos, né? Não pode dizer que ele tá errado, não. Falar que Calvino errou, minha gente, é ser excomungado. Olha, se Kuyper errou, você interpretou ele errado. Muito Todo bom. Todo mundo tem direito a uma heresia por dia, né? Veja só, cara, tem um livro... Só pra você não ficar constrangido, eu entendo, defendo e concordo. Kuyper, pra mim, entendeu. Algo que vai ficar se remoendo aí, mas não tô nem aí. Eu acho que o Iago que discorde e argumente, mas eu tô com Kuyper. Cara, veja só. Eu entendo o que ele fala no sentido da realidade do pobre na época de Cristo. O pobre era aquela pessoa que
não existia perspectiva nenhuma para ele de mudança. Então, assim, tem um livro bem antigo de Mateus e Camacho, ele é da editora Paulo, se eu não me engano. Eu li ele há uns 20 anos, um livro bem antigo, que ele trata muito o problema da pobreza na época de Jesus. Jesus é a sociedade do seu tempo. Me impactou muito na época, quando ele falou sobre como era o pobre na sociedade, na época de Cristo. Ele era aquele tipo de pessoa que ele não tinha expectativa de mudança, a não ser se viesse do próprio Deus. É diferente hoje do pobre no nosso contexto, por quê? Porque o pobre hoje ele tem uma série de instrumentos que podem levar o socorro para ele. É diferente, por exemplo, eu não sei aqui que já tive a oportunidade de ir para um lugar onde há realmente fome. Esse conceito de fome é interessante porque a gente usa ele de forma equivocada, apesar no sentido de que a palavra fome não é bem o que a gente usa. Fome é quando não há perspectiva de alimento. E apetite é quando a gente não tem alimento agora, mas a gente sabe que vai ter. Poucas pessoas já tiveram fome realmente, já passaram fome. Eu já desmaiei de fome, hoje eu sei o que é fome. Quando você vai na África, por exemplo, é um país muito pobre, quando eu estive em algumas regiões da África, eu via realmente o que era aquele pobre no sentido das palavras de Cristo para o pobre. Era aquela pessoa que ela não sabia se ia ter alimento no outro dia. Naquele dia ela já não tinha, ela não sabia se ia ter amanhã. Os pobres na época de Cristo eram pessoas que elas só dependiam exclusivamente do cuidado de Deus. Então, quando Jesus fala para o pobre, ele está falando para uma pessoa que é totalmente dependente dele. Então, eu entendo o Kuyper quando ele fala que Deus ele está com o coração mais voltado para o pobre, no sentido de um tipo que depende totalmente de Deus quanto ao seu futuro. É aquela coisa de, não, se não for o Senhor, amanhã eu não tenho o que comer. E a gente meio que se desacostumou disso. Por quê? Por a gente ter emprego, por a gente ter como pagar as contas, por a gente ter a ciência de que tem como se alimentar, quer queira, quer não, a gente naturalmente vai meio que, em relação a essas pequenas coisas, entre aspas, a gente se desapega da dependência de Deus. E o pobre da época de Cristo não, ele era dependente dele. Então eu entendo o sentido que Kuyper traz nessa contextualização, entendeu? O meu problema não é dizer que Deus tem preferência pelo pobre, né? Isso, em certo sentido, tem toda razão. Você pensa em 1 Coríntios, né? Quando diz que não foram muitos sábios, eruditos, dominadores desse tempo que foram chamados, mas os miseráveis, os menores, os que eram loucos para esse mundo. Deus faz isso para mostrar de que não é pelo mérito humano, pela capacidade humana que os homens chegam a Deus. Eu não tenho absolutamente nenhum problema em dizer que Deus olha pro pobre de forma especial, que ele já é alguém que não tem consolo e alento nesse mundo. O meu problema são as aplicações práticas disso na teologia comum da missiologia latino-americana, ou nas esquerdas de forma geral, né? Pensa, por exemplo, na defesa da hipossuficiência presumida, na ideia de que a justiça do trabalho é um instrumento para a justiça social, e que você tem que fazer distribuição de renda através da justiça do trabalho, que é uma ideia muito comum no Brasil. Aí eles vão dizer o seguinte: sempre que o rico e o pobre entram em conflito, Deus fica do lado do pobre. Isso pra mim já é um absurdo, porque a escritura vai deixar claro que na justiça não torça a justiça nem pro lado do pobre nem pro lado do rico. A justiça não pode ser torcida pro lado nenhum dos dois, né? Mas o que é certo é que tem que ser estabelecido. O meu problema não é dizer que Deus tem predileção pelo pobre, é o que é que isso significa na prática, na aplicação eclesiástica e política, nas igrejas que vão olhar pra isso e vão interpretar isso de forma muito maior do que aquilo que Deus realmente está fazendo. Eu acho que uma visão equivocada que acaba influenciando nisso é na questão da bondade, né? A verdade é que muita da bondade inerente do ser humano. A verdade é que muito crente, muita gente aí de igreja reformada até acredita na sua cosmovisão, naquele aspecto inconsciente da cosmovisão dela, ela acredita que há uma bondade inerente em certos grupos de pessoas. E tem muitas pessoas que fazem essa defesa da justiça, de que se colocar sempre do lado do pobre em qualquer embate, porque trabalha com essa mentalidade que o pobre é somente culpado do sistema, né? E a verdade é que essa é uma leitura equivocada. Essa percepção errada também causa um erro de leitura bíblica, né? A gente tratou um pouco disso no outro episódio com o Pedro, eu e o Iago, sobre dinheiro, mas eu acho que vale repetir aqui, porque pode ter gente que não ouviu o outro episódio, quando o Iago esclareceu aquela questão do oprimido, né, Iago? Que a gente sempre não, mas assim, muitas pessoas acabam lendo aquela linguagem dos profetas de oprimido, que Deus, assim, nesse sentido, os profetas são muito claros, Deus está do lado do oprimido, né? Não tem o que discutir. O que a gente vai pensar é quem é o opressor e quem é o oprimido. E a verdade é que o brasileiro tem
naquele imaginário de que o empresário é o opressor, né? Sendo que o Estado muitas vezes é o opressor e a gente as pessoas não conseguem perceber isso. E o próprio pobre pode ser um opressor dentro do seu microcosmos, né? Então, é porque existe essa maldade que habita no coração devido ao pecado, né? Então, eu acho que isso é muito um problema mesmo de formação e a teologia precisa ter algo a dizer, né? Acho que as igrejas precisam estar preocupadas com a formação teológica dos seus membros nesse sentido para que a leitura seja a mais correta possível. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir fazer uma leitura sadia e concordar com o Kuyper com o que ele disse, porque eu acho que ele disse nesse contexto aí que o Saulo colocou mesmo, né? Principalmente porque o Kuyper está junto com o Leão XIII combatendo o socialismo que está surgindo, né? O Kuyper é um ferrenho combatente não somente disso, mas de toda a herança da Revolução Francesa, que aí é outro assunto. Não, eu só queria trazer um exemplo disso aí que você falou sobre o Estado enquanto opressor. A gente trabalha aqui com muito público em vulnerabilidade social e nós temos atuação em algumas comunidades, e aí em uma comunidade carente, a gente fez um censo lá e detectamos centenas de pessoas passando por desemprego. Eu até contei essa história lá no fórum lá de Fortaleza, mas eu vou contar bem resumido aqui. E aí a gente fez uma parceria com uma instituição privada e ela ofereceu cursos para os que estavam desempregados, e nesse curso eles iam pagar uma bolsa. E quando a pessoa terminasse esse curso, que era de 6 meses, ele já ia ser direcionado para o mercado de trabalho, um emprego muito bom. E aí a gente fez, vai ser massa, porque tem muita gente desempregada na comunidade, uma comunidade que a gente já acompanha, então vai ter muita gente. O pessoal fez, olha, a gente precisa no mínimo ter 13 pessoas matriculadas. A gente com a quantidade de gente que tem lá desempregado, a gente tinha feito um censo lá, tinha mais de 100 pessoas desempregadas, então isso vai encher rápido. E aí precisava de 13 pessoas pela manhã, e eu não lembro agora se 15 à tarde, enfim, um número assim. E aí quando o pessoal foi lá, 3 pessoas se matricularam. E aí a gente ficou bem revoltado com isso. Eu fui lá falar com o pessoal da comunidade e aí o pessoal fez, não, a gente não quis fazer porque a gente recebe uma bolsa do governo. Mas minha senhora, dizendo para a líder comunitária, veja só, você recebe uma bolsa, mas aqui você vai receber também uma bolsa e você vai sair para o emprego. Aí ela disse, sim, mas essa bolsa ela é R$100 mais barato do que eu recebo e quando eu sair para o emprego, eu vou perder essa bolsa. Então, essa bolsa eu recebo a bolsa sem precisar trabalhar. Lá eu vou ter que trabalhar para receber o salário. Bom, o Estado está incentivando a mendicância. A mendicância, a gente só relaciona a mendicância ao ato de alguém ir lá pedir dinheiro no sinal. Mas a mendicância é quando eu fico sempre esperando uma ajuda externa e aquilo causa em mim um estado de comodidade e eu estou sempre dependendo disso e vivendo nessa mendicância ainda mais negativa. E aí, de fato, cara, no Brasil falta essa crítica a um Estado opressor. Um Estado opressor nesse sentido, que ele incentiva a pobreza quando ele traz práticas que deveriam ser umas práticas emergenciais para tirar alguém daquela situação emergencial e aquilo acaba sendo um programa na vida da pessoa que ela passa a ser realmente dependente daquilo e não sai do seu estado de pobreza. A questão, a gente vai entrar na questão do assistencialismo, né? O Quando Ajudar Machuca é muito interessante porque ele justamente vai lidar com de forma muito inteligente, eu tento usar isso no meu livro porque foi quem melhor desenvolveu esse tipo de concepção, sobre como ler melhor as pessoas que estão sendo ajudadas e entender em que estágio elas estão na fase da ajuda, se elas estão na fase de alívio, de reabilitação ou de desenvolvimento. Porque muitas vezes a gente fala assim, né? Você tem que ensinar a pescar ao invés de dar o peixe, não dê esmola, dê emprego, tudo mais. E o pessoal do Quando Ajudar Machuca faz isso de forma muito inteligente. Eles dizem, olha, algumas pessoas estão no estado de precisar de alívio imediato. Alguém está faminto. O que é que você faz com alguém que está faminto? Você dá um curso profissionalizante? Não, você dá uma comida, caramba. A pessoa tá com fome, né? Se tem alguém com sangramento, a pessoa tá sangrando, você não dá um tratamento a longo prazo ou não, você sara a sangria e depois você vai resolver o problema. Alguém na pobreza está com fome, está faminto, está numa situação realmente de precisar de alívio, a nossa função é aliviar aquela miséria. O problema é que a gente só sabe fazer alívio, a gente nunca anda para além do alívio, a gente tem dificuldade de reabilitar pessoas e de desenvolver pessoas, e a gente continua dando alívio para quem não está numa situação de precisar de alívio, para quem não está na situação de precisar da sangria separada. As pessoas não estão com fome e continuam sendo alimentadas. Então, o grande desafio é que a gente faz caridade de uma forma que a gente não dá para as pessoas o que elas realmente estão necessitadas. A gente simplesmente dá o alívio porque é fácil, é tranquilo, é uma comida, é uma transferência direta de renda, é um sopão na praça, mas tentar levar as pessoas para além da situação de alívio bate no desafio de que essas pessoas estão no alívio constante, elas estão o tempo inteiro recebendo comida e alimento. Eu desenvolvo isso no segundo capítulo do meu livro, de que ONGs e igrejas criam novos mendigos quando acabam criando uma cultura de mendicância muito confortável, de modo que sair da mendicância não tem muita vantagem se a pessoa estiver disposta a abrir mão
de uma série de fatores de humanidade e sociabilidade. Então, essa cultura de alívio constante que a gente criou impede muitas vezes as pessoas de quererem sair dessa situação para serem reabilitadas e desenvolvidas. E é justamente o que eu condeno no A Máfia dos Mendigos, é o que o Saulo viu lá na Cidade Viva. Seguindo um pouco a proposta que eu tentei colocar de fugir da questão social para além da econômica, para dizer que os desafios de vulnerabilidade hoje na vida urbana vão além da questão da pobreza, eu queria pensar com vocês sobre o papel da igreja em termos de cuidado com o estrangeiro no nosso contexto hoje. A gente sabe que a visão teológica vai influenciar o posicionamento da pessoa acerca de como deve ser tratado o estrangeiro ou não. E aí tem gente no meio reformado que defende que o Brasil deve ter uma ação mais dura com os estrangeiros, com esses fenômenos migratórios que a gente vive, né? Não somente da Venezuela, mas na Síria, né? A Síria vive uma crise profunda e vai gente para o mundo todo. Como que a igreja pode contribuir ou no que a igreja se diferencia para cuidar desse estrangeiro que chega no Brasil? Nós aqui que somos cristãos, qual é a medida correta? O Estado, a gente deve construir muro na fronteira com o México? Isso está certo? Biblicamente isso está errado? Quem que está certo? O Trump ou o Trudeau lá no Canadá, que tem uma política de receber estrangeiros que é extremamente ampla e tem povoado o seu país com estrangeiros, não somente o Trudeau, né, mas é uma política de mais tempo no Canadá, de que recebe estrangeiros de uma forma bastante engajada. Quem está certo? Eu tenho uma resposta muito clara e direta sobre isso. Pois diga. Eu sei lá. Eu tenho uma proposta, viu, Iago? Tenho uma proposta. Qual é essa proposta? Para a gente poder colocar isso numa pauta de próximos fóruns. A gente desenvolver, cara, uma teologia, uma cosmovisão de imigração, de trato com o estrangeiro, isso falando de política, sociologia, até a aplicação da igreja local. Eu tenho pensado sobre isso, me desculpe fugir um pouco aí, mas eu sempre isso, cara, quis... Tá no tema. Quem manda no podcast é o convidado. Se você quiser falar aqui de predestinação, a gente segue, cara. Tá bom. Segue. Tá certo. Aí o editor depois resolve, deleta umas coisas, mas a gente segue. Eu sempre pensei numa igreja com membros, né, de várias nações e tal, uma igreja colorida, né? Me permitam esse termo aí, igreja colorida. Então, rapaz, é melhor você usar outra ilustração, que igreja colorida pode dar um problema pra você, viu? Eu vou te falar. A gente vai sair hoje no blog do Júlio Severo. Não, estou falando sobre nações aqui. E aí, quando eu cheguei por aqui, nessa terrinha, eu fui numa pastelaria e tinha chineses, né? E eu vi que não tinham só alguns orientais, mas tinham muitos, cara. Tem no shopping, tem tudo quanto é canto que a gente chega aqui. Vez por outra a gente tem alguém aqui oriental. E muitas universidades aqui, gente africana e tal. E então na nossa igreja nós temos uma jamaicana. Micaela, se ela vai ouvir esse programa, um abraço aí pra ela. E eu fiquei pensando, cara, como isso é importante. Como é importante a gente já pensar, como é importante os nossos púlpitos já prepararem as nossas igrejas para essa mudança social, essa mudança de cultura dentro da igreja. Isso eu comecei a pensar com a história, testemunho do pastor Tiago, que era de uma igreja rica, né? Igreja rica em Fortaleza. E quando ele foi plantar a igreja lá no Edson Queiroz, quando ele começou o trabalho missionário no Edson Queiroz, que é um bairro extremamente perigoso ainda em Fortaleza, de periferia mesmo, as crianças na escola bíblica de férias lá do bairro Edson Queiroz chegavam nas igrejas de rico, né? E ele brincava dizendo que os filhos dos ricos brincavam de jogar água um no outro e tal. E quando o pessoal do Edson Queiroz chegava na igreja, eles pichavam a parede e traziam calango, vinham do mangue. Como é que a igreja lidava com isso, né? A gente acha que não é preconceituoso, mas talvez uns cultos, umas palestras, uns sermões, as pregações sobre preconceito e sobre o amor às outras nacionalidades nos ajude a pensar sobre isso. Então, também pegando o gancho aí do pastor Tiago, quando ele falou no fórum agora, desse ano, sobre o trabalho com latinos, lá na igreja onde ele estava, né? 900 pessoas e não tinha uma pessoa latina, né? Então, quando eles começaram um trabalho, 300 pessoas latinas. Ô Miguel, só para contextualizar, onde que era a igreja do Tiago? Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Isso, nos Estados Unidos. Então, 300 pessoas latinas em pouco tempo, maioria ilegal no país. Como é que a igreja trata com isso? Cara, esse problema é novo e a gente tem que estar preparando a nossa mente, talvez lendo bons livros, tentando já colocar esses assuntos na pauta, para a gente tentar formar uma teologia um pouco mais profunda a respeito de imigração, a respeito de multiversidade. Eu vou falar diversidade de novo, né?
apaga essa palavra aí, mas dessa igreja... A gente não pode deixar o movimento político roubar palavras que são corretas não, viu? Diversidade é bom, não é ruim não. Diversidade é coisa boa. O contrário de diversidade é igualdade. Não precisa ter medo não, eu só tava brincando naquela hora. Só qualifica, só explica pro pessoal não cair. Então, esse anseio por essa diversidade cultural, cara, tem me feito pensar bastante, né? E aí, quando essa nossa amada irmã tirou férias e voltou pra Jamaica, pai crente, mãe crente, os irmãos crentes, ela ficou morrendo de saudade da igreja. E eu fiquei, mais uma vez, profundamente reflexivo sobre isso, né? O papel da igreja local na vida das pessoas que não são desse país, né? Que, independente da história que tiveram lá, chegam até aqui, encontram uma família, encontram irmãos, encontram cuidado, servem, são servidos, amam, são amados. Então eu acho que essa minha reflexão tem começado muito mais a partir da nossa confiança de igreja do que por outros âmbitos, né? Eu acho importantíssimo. Já fica a dica aí, viu, Iago, para os nossos próximos fóruns aí. Eu posso falar uma experiência que a gente teve aqui? Aqui, a Paraíba foi um dos estados que recebeu muito venezuelano. O pessoal chegava ali para o norte e foram direcionados para vários estados. E aí aqui em João Pessoa existem abrigos para imigrantes, eles passam alguns dias lá. E aí a gente soube da problemática com eles, a dificuldade de emprego, muita fome, e a gente resolveu primeiro conhecer a realidade deles para ver que necessidades prioritárias eles tinham. E aí a gente tem aqui um banco de empregos. O pessoal recebe currículo. Aliás, o pessoal manda currículo pra gente, a gente vai cadastrando esses currículos e algumas empresas entram em contato com a gente e a gente diz, olha, existem aqui, para secretária, tem esses currículos aqui. E aí, no caso dos imigrantes da Venezuela, principalmente, a gente fez um curso aqui para 24 venezuelanos, que eram os que estavam mais desejosos de emprego. Nesse curso que a gente fez uma preparação para o mercado de trabalho no Brasil, termos da nossa língua que no espanhol eram diferentes, eles teriam que mudar, enfim, a apresentação, essas coisas. A gente contratou 2 aqui para trabalhar com a gente, os venezuelanos, só que como é que a gente fez essa contratação? A gente estava precisando de 2 funcionários, um para o restaurante que a gente tem e outro para as obras de construção da gente, e a gente colocou eles, olha, vocês vão fazer a seleção junto com as outras pessoas. Caso vocês estejam no padrão que necessitam, em relação a conhecimento, beleza. E aí a questão dos venezuelanos é que muitos vêm de lá com formação, por exemplo, engenheiro que veio de lá e queria trabalhar de qualquer coisa. Meus irmãos, eu trabalho de faxineiro. Então, quando um cara desse ia concorrer com alguém aqui, a facilidade para ter um emprego, para quem quer trabalhar de mestre de obra, ficava mais fácil para ele, pelo conhecimento que tinha. Então, 2 desses foram contratados por a gente, outros 4 a gente colocou em um restaurante de um parceiro nosso aqui da Cidade Viva, e os outros a gente saiu direcionando e tal. Teve o caso de um cara que estava morando com sua família, e aí esse cara foi ameaçado por um traficante, porque a filhinha pequena dele tava brincando de bola, a bola que era na casa do traficante, ele deu para ele 24 horas para sair da casa, senão ia matar ele e a família dele, e a gente teve que agir de forma emergencial. Alugamos um lugar para ele tinha acabado de perder, ele tinha acabado de ir para essa casa, alugamos um lugar para ele temporariamente por 3 meses, direcionamos para o emprego, e aí ele está sendo acompanhado. Só que teve gente que queriam ser servidos, queriam simplesmente ser servidos. E aí, quando a gente conheceu esse tipo de realidade, a gente mandou pastar. E aí, não, se a gente investe nesse cara, a gente vai deixar de investir em outra pessoa. E aí, voltando para a pergunta inicial do Miguel, foi Miguel ou foi João Guilherme, não lembro agora, sobre o que fazer, se construir muros e tal. Eu acho que tem que conhecer a realidade. Existem pessoas que a gente tem que investir nelas e outras que a gente não tem que investir, porque não querem. E aí a igreja, na sua estrutura, tem que ver o que é que ela é capaz de fazer e quem escolher para investir nela. Mas para escolher tem que conhecer a realidade. Então eu acho que passa primeiro por isso, sabe? O que é que o outro quer, se ele realmente deseja mudar a sua situação ou se ele só quer receber os benefícios. Ô João, e outra coisa que pode acontecer nesse nosso tato, nesse nosso relacionamento com imigração, com pessoas de outros países, é exatamente o risco da gente correr com o assunto do pobre, da mendicância, que o Iago já tratou, né? Ser uma coisa impessoal, ser uma coisa irrestrita. E não, cara, eu acho que muito do que o Iago já escreveu no livro aí pode servir de base, de princípio, até também com o trato de pessoas estrangeiras, quem sabe? A resposta para política pública é uma coisa que eu realmente não faço a menor ideia do que dizer. A gente deveria construir um muro ou não? Cara, eu não sei. Eu leio, estudo, vejo as posições, respeito os lados de forma geral. Geralmente, não é que eu sou... Vamos dizer que eu sou isentão, né? Não sou isentão, eu só não sei. Quero saber. Agora, uma coisa eu sei, uma vez que a política está posta e os estrangeiros estão entrando, fugindo de dificuldade, fugindo de situações muito complicadas e estando à nossa volta, aí certamente
existe uma responsabilidade da igreja de alcançar essas pessoas. Muitas vezes os muçulmanos cresceram em certas regiões quando eles começaram a receber os estrangeiros para dormir em mesquitas, por exemplo. Se nós trouxéssemos estrangeiros para dormir em nossas igrejas, para que a gente conseguisse engajá-los na vida da comunidade e servi-los, nós estaríamos não só sendo cristãos nesse processo, de amar o estrangeiro, de ajudá-lo, de servi-lo, de ajudar o pobre necessitado, como nós teríamos uma ótima oportunidade de transmitir o evangelho àqueles que precisam. Então, mesmo um cristão que seja a favor de fronteiras fechadas, build the wall, né, constrói um muro, não vem ninguém, a política de imigração altamente rígida, mesmo esse cristão precisa ter uma política de cuidado com o imigrante altamente generosa, né? Independente da sua visão política acerca de se cuida ou não do estrangeiro, se recebe ou não o estrangeiro em termos geopolíticos, uma vez que ele aqui está, ele tem que ser evangelizado, cuidado na situação de necessidade e amado de uma forma que o cristianismo tem para apresentar. É isso aí. Eu faço essa provocação porque eu fico pensando que é muito difícil a gente analisar os fatos, os fenômenos enquanto eles acontecem, né? Daqui a 100 anos vai ser muito mais fácil analisar e enxergar o que a gente está vivendo em termos de crise migratória hoje. Que o Brasil não sente muito, mas é muito presente na Europa, né? Por causa da crise lá na Síria, Líbia, enfim, Iraque. E eu fico pensando que a gente precisa cuidar para as consequências dessa crise migratória não serem parecidas com as consequências do êxodo rural, né, que o Brasil viveu, que causou esse crescimento desordenado das cidades, em que traz como consequência violência e muita mendicância também, né? Hoje o Brasil ainda vive um fenômeno muito presente, pouco falado, de êxodo do Nordeste, né, para o Sudeste, pessoas buscando. Brasília tem muito isso, pessoas que vêm para cá tentar a vida sem eira nem beira e simplesmente se passam a morar na rua e não conseguem mais voltar para casa. Você até fala, né, Iago, eu acho que você chegou a conhecer alguém na rua, né, que era nesse contexto, né, que a pessoa veio, foi para Fortaleza, eu acho, tentar e perdeu contato com a família e acabou vivendo, né, naquele contexto. Eu acho que ela nem conseguiria se inserir mais no contexto da família dela. Isso era mais comum em casos antigos, assim, de pessoas que iam para outras cidades trabalhar e perdiam o contato com a família e ele conseguia voltar. Hoje em dia é mais difícil isso acontecer porque as pessoas geralmente têm WhatsApp, têm celular, têm número, e-mail, Facebook, Instagram. Você consegue contato com sua família se você quiser hoje. Agora, em termos de migração, isso acontece muito. O cara saiu lá de outro país, saiu da Venezuela, veio parar no Brasil. Pra alguém ter que fugir para o Brasil, meu irmão, o negócio tem que estar difícil. Né? Não, todo mundo querendo fugir do Brasil. Não, tem muitos paraguaios, bolivianos que vivem aqui no Brasil e vivem em regime de escravidão, que de vez em quando é descoberto aí, né? Fábricas de têxteis e tudo. Ih, vamos ter que... Essa briga aí eu vou comprar. Essa briga eu compro aí. E o cara tá... Mesmo nesse contexto de escravidão, de trabalhar por comida, ele ainda vive melhor do que vivia no país de origem. Pra você ver como a situação era calamitosa, né? Então, assim, o cara, com todos os problemas que o Brasil pode ter, ele ainda tá numa situação muito melhor do que ele estava no país de origem, que era de conflito, de né, muita corrupção, enfim, desses contextos aí. Aí. Nesse contexto, hoje em dia, é que o cara realmente perde contato com a família, assim. O cara não tem como voltar pra ninguém algo parecido. Eu lembro que eu li uma reportagem já tem um tempo, quando essa coisa da Síria estava mais em voga, de uma família, um cara que morava aqui, ele conseguiu ajuda e tudo estava se estabelecendo aqui, mas parece que a esposa dele estava num país, na Europa, a filha estava em outro país e ninguém conseguia se encontrar, era um negócio bizarro, a família foi completamente desfeita, enfim, eu acho que essa realmente é uma questão que a igreja precisa estar atenta, a gente precisa orar, pedir direcionamento e se importar mesmo, né, com essas pessoas. E eu queria deixar esse destaque aqui de que a vulnerabilidade vai muito além da questão econômica e que o slogan, o evangelho todo para o homem todo, não é ruim. A gente precisa tomar cuidado, né, com algumas linhas, mas esse slogan não é errado e nem é ruim. E a gente só precisa ter uma teologia correta. Cara, mas os slogans quase sempre estão certos na letra da lei. Né? O problema é o que é que fazem com o slogan, né? O que é que usam o slogan para justificar. Só não vamos esquecer a ortodoxia. E tem um livro que eu acho que pode ajudar muito nessa discussão também, que é o Desvendando o Código Missional, do Ed Stetzer. Ele traz... Comprei esse livro, viu? Nossa, fenomenal. Comprei esse livro, tô começando a ler. Ele é sensacional, cara. Ele
ele é muito bom para quem quer entender melhor o diálogo da igreja com a sua comunidade, né? É muito bom mesmo, recomendo com veemência. Mas eu queria caminhar para o encerramento, se ninguém quiser falar mais nada, pedindo para o Saulo falar um pouco da Cidade Viva, Saulo, o que eu acho que é um projeto legal das pessoas conhecerem, e dizer como que vocês estão fazendo, o que vocês já acertaram, o que vocês erraram para a gente não errar, e falar um pouco da relevância da igreja na sociedade, como que a igreja pode se colocar nesse sentido. Cara, nós somos uma igreja que iniciou em 2004, uma igreja batista, reformada no sentido calvinista soteriológico, né? E a gente já nasceu muito com o pé voltado para a atuação social, porque logo que a igreja iniciou, a gente se defrontou com o problema das drogas aqui na Paraíba. Uma mãe procurou a igreja logo que o pastor Sérgio iniciou o projeto e queria uma ajuda para o seu filho dependente químico, e a partir daí a gente não tinha para onde mandar, porque não existia estrutura para isso. A gente mandou para uma clínica em outro estado. E aí o pastor Sérgio desenhou um projeto. O pastor Sérgio ele é procurador da Fazenda Nacional e também presidente aqui da fundação e da igreja, pastor titular. E aí ele fez um projeto, onde nesse projeto a gente trabalharia várias estruturas sociais. E quando ele lançou esse projeto, a gente comprou um terreno sem condições nenhuma financeira para isso. Deus operou um milagre. E a igreja começou a se voltar muito para o trabalho com os excluídos. E nós fomos desenvolvendo esses trabalhos de forma que 4 anos depois, em 2008, a gente criou a Fundação Cidade Viva, porque ficaria mais fácil fazer parceria com o poder público sem receber contrapartida financeira deles, mas para que a gente pudesse entrar nas estruturas deles, em presídios, escolas públicas, abrigos de criança, enfim. E a gente foi fazendo uma teia por toda a área social em que a gente viu que tinha possibilidade da gente entrar nas áreas de vulnerabilidade social. Desde a mulher em situação de aborto, até a criança que está abrigada, a morador em situação de rua, as mulheres em situação de prostituição, os homossexuais, travestis, dependentes químicos, enfim. E a gente saiu se entranhando nesse meio aí, buscando uma transformação social que tivesse realmente uma cosmovisão bíblica. E a gente foi conseguindo muita relevância nisso. E aqui entra no grande erro da gente, porque a fundação foi ficando muito conhecida. Em 2014 a gente recebeu o maior prêmio nacional voltado a esse tipo de trabalho, e fomos olhando muito para isso, só que em 2014 a gente esqueceu que a locomotiva que puxava o projeto era a igreja, e a fundação era apenas um dos vagões para isso. Por que eu digo isso? Porque a gente começou a perceber que os nossos ministérios estavam tão focados no social, que quando, por exemplo, um cara no nosso odontomóvel estava fazendo um atendimento de saúde bucal um detento, ele estava simplesmente tratando a cárie, e ele não falava do amor de Cristo. E aí, quando a gente foi sentando para ver como estavam os ministérios focados no social, a gente viu que estávamos sendo apenas mais uma ONG. E aí desviamos o foco totalmente. E aí foi quando a gente disse, não, a gente tem que voltar para o foco inicial, que é transmitir o evangelho, pregar o evangelho, pregar as boas novas e levar a transformação social. Então, o grande erro que a gente não pode cometer, justamente, é de ser extremista. Como eu tinha falado no começo, né? Existem instituições que estão voltadas somente para a atuação social e outras que se preocupam apenas com a pregação das boas novas, mas esquecem de abraçar o excluído nas suas necessidades como um todo. E esse é o grande erro que a gente não pode cometer, que a gente já cometeu e a gente vive sempre puxando de volta o pessoal para não voltar para esse mesmo erro. É um grande risco. A gente tem a Cidade Viva aqui em João Pessoa, em Campina Grande, e a gente trabalha muito com redes de igrejas. Hoje a gente tem 100 e poucas igrejas que fazem parte da nossa rede, simplesmente igrejas de denominações diversas que querem auxílio da gente para trabalhar em alguma área. A gente trabalha com a parte educacional, a gente tem uma faculdade aqui reconhecida pelo MEC, trabalhamos com parte de alimentação, restaurante, escola, enfim. E aí a gente faz parceria com várias igrejas, sem contrapartida financeira. O pessoal a gente está querendo desenvolver a área educacional nossa, e a gente vai e vê de que forma a gente pode estar abençoando o pessoal e trocando conhecimento. Hoje a gente busca não abrir cidades vivas em outros estados, mas fazer parcerias com igrejas que já atuem nesses estados, porque, enfim, são linguagens diferentes, mas o mesmo propósito, que é a pregação da mensagem do evangelho e a busca por amar aquele que está, de alguma forma, buscando transformação. E é isso aí, não sei. Legal. Se a pessoa quiser conhecer mais, como ela faz? Acessa o site, Facebook? A gente tem o cidadeviva.org, tem o nosso canal do YouTube também, que é Cidade Viva PB, a sigla do estado da Paraíba. Tem também o Instagram,
Cidade Viva, simplesmente, você botando assim, você já acha lá. E aqui em João Pessoa, é só procurar. Se avisa antes que tá vindo, se for pastor de alguma igreja, que às vezes eu quero chegar aqui em cima, na hora aqui, quero conhecer vocês aqui. E aí a gente tem que montar uma estrutura na hora, porque é muita gente pra gente servir ao mesmo tempo. Então, se o cara quiser conhecer aqui, é só dizer, cara, tô indo aí e tal, vamos marcar um horário, e aí a gente, com certeza, vai ter muita alegria em receber gente aqui pra gente se conhecer e ser abençoado pelo pessoal que quer estar junto da gente aí. Legal, legal. Ô, Miguel, se o cara estiver passando por Sobral, como é que ele faz pra conhecer a sua igreja? Pra te dar um abraço e ver como você é fofo? Rapaz, você tem que estar nas redes, né? Procurar aí o meu Instagram. A gente está trabalhando em toda essa questão da publicidade agora, porque isso é coisa de jovem, meu amigo. E quando eu cheguei aqui na igreja, a gente tinha um público, né? Uma comunidade de irmãos bem mais velhos, idade para ser meu pai, meus avós. Então, muitos jovens têm chegado agora, universitários. Então a gente tem buscado servir nessas áreas aí de mídia, né? Mas é bem fácil de encontrar. Bota a Igreja Cristã Evangélica de Sobral no Google e é fácil da gente se encontrar, da gente se ver aqui. É uma benção, né? Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho. Os caras que querem de repente, conhecer aqui pessoalmente, e aí eu tô muito junto de quem tiver afim. O meu Instagram é Saulo Ribeiro. Eu converso mais no chat do Instagram do que no WhatsApp até. Fica até mais fácil. Então, Saulo Ribeiro. Show. Só isso. Beleza, então eu espero que este episódio tenha ajudado o pessoal que ouviu aí a buscar se engajar mais e melhor nessas questões sociais, com os vulneráveis, com as pessoas que precisam de várias coisas. O lema do Exército da Salvação é maravilhoso, né? Pão, sabão e salvação. E eu acho que as pessoas precisam disso mesmo. E a gente precisa estar preparado a oferecer a elas a verdade que transforma, a vida abundante que há em Jesus Cristo incluindo todas as áreas da vida, né? Todas as dimensões da nossa existência. E que você procure ler mesmo. Se você for fazer alguma resenha do livro do Iago, A Máfia dos Mendigos, tenha pelo menos a hombridade, a honestidade de ler o livro antes. Porque o Iago não se defende, eu fico querendo defender ele. Aí vão ficar falando, o João agora tá todo defendendo o Iago, não sei o que lá, não sei o que lá. É porque eu fico indignado com a desonestidade das pessoas, tá entendendo? É isso aí, desabafei. A verdade é que eu tô pagando o João. Eu tô pagando o João pra isso. João, deixa eu falar uma coisa aqui, cara. Ó, um dos melhores livros que eu li na minha vida. Eu só não vou dizer o melhor, porque o melhor não é a é Bíblia pra Sagrada, tanto, né, tá certo? Não é pra tanto. Assim, é o Iago que escreveu, não foi o Tim O Keller. Iago já pode morrer, tá certo? A obra dele vai ficar eternizada nesse livro. A experiência, quando eu li o livro, foi que um Iago de 50 anos no futuro voltou no tempo e escreveu uma obra-prima. Eu falei pra ele que ele vai viajar o mundo com esse livro. O Miguel é meu maior incentivador. Ninguém acredita no Miguel, não. Eu já comecei a escrever uma resenha, eu vou falar os defeitos do livro na resenha também, porque eu tenho que falar mal um pouquinho. O defeito do livro é que o Iago tava com a barba grande, só isso. Mas leia o Quando Ajudar Machuca, que a gente tá lançando agora em setembro, na caixa do review, e leia o Código Missional, né? Tem algum livro, ô Saulo, que é fruto do trabalho de vocês aí? Tem sim, Igrejas que Transformam o Brasil, de Sérgio Queiroz e Ed Stetzer. Olha só, o Sérgio Queiroz escreveu com Ed Stetzer, não é fraco não. Saulo, fala o teu livro sobre drogas. Sim, cara, tem um meu livro também, é porque eu sou muito humilde, cara, vai falar. Livres do Saulo Ribeiro pela Cultura Cristã. É um ótimo material para ajudar pessoas que querem trabalhar como adictos, viu? Procure Livres. Saulo Ribeiro, Cultura Cristã. Mundo Cristão. Livre. Isso, da Mundo Cristão. É Mundo Cristão ou Cultura Cristã? Mundo Cristão. É Mundo Cristão. Tem até uma recomendação do Iago lá no livro, se é que isso ajuda aí, né? Pra vender mais, eu vou ter pra vender mais. Ixi, cara, é melhor não falar isso não, porque o pessoal vai começar a dizer que a sua teologia não é piedosa. Enfim. O João tá indignado e tá raivoso, tá até sarcástico, meu Deus. Obrigado, João, por ficar tão chateado. Ô, Iago, acho que ele não leu o Pão Diário hoje não, viu? Leu não. Acho que ele leu o Pão de Alho. Ele tá chateado. Eu acho que um livro legal de recomendar também é aquele Igrejas em Lugares Difíceis, né? Que o Iago elogia bastante sempre aí. Nossa, muito bom. Do Mads McConnell. Então é isso. Estamos chegando ao final deste... eu ia falar review. Assine o review. Estamos chegando ao final deste podcast, Baixo Clero. E muito obrigado, Saulo. Muito obrigado, Miguel. E muito obrigado, Iago, por nos receber aqui também, deste Baixo Clero. Tamo junto. Valeu. Valeu, negado. Um abraço. Tchau. Valeu, galera. Abraço pra vocês.
eu tenho que criar uma saudação. Eu fico com uma vontade de falar muito bem, muito bem, muito bem. Aquele muito bem do Bibo é genial. Ele cola. Muito bem! Não, tá, desculpa, vai. Agora é sério. Este podcast foi editado por Gabriel Tuller.